Pessoal, aqui no Vectra, conforme eu mostrei para vocês no vídeo de ontem, essa parte aqui a gente já deixou pronto. Agora eu estou analisando a parte do esquema elétrico do módulo de ABS, tá? E aqui a gente tem uma ligação, algumas ligações com o módulo do câmbio automático também, e também algumas ligações com o módulo da injeção eletrônica. Então o módulo de ABS foi instalado aqui. Aqui está o chicote dele, ó, que vai lá para dentro do carro. Então eu vou olhar aqui dentro agora para a gente poder abrir os fios para poder fazer essa ligação, tá? Então tá aqui a parte do chicote aqui na parte de dentro, tá? O fio, deixa eu posicionar a luz aqui, pessoal. Olha a nossa luz aqui, ameaçou apagar. Esse aqui é o chicote. Então eu vou abrir ele agora aqui, ó, né? Ele vem, entra aqui atrás, ó, tá vendo? Ó. Então eu vou desmontar aqui para a gente poder analisar e desenvolver aí uma solução. Aqui a gente tem um relé que eventualmente o carro não pega, né? E aí dá umas batidinhas nesse relé que o carro funciona. Depois eu até vou analisar isso aqui. Isso não é um dispositivo original, né? Isso faz parte do dispositivo que foi instalado nesse carro, né? Essas partidas start, remota e que por aí vai. Então esse relé aqui é a base de apoio que foi usado, ó. Vocês podem ver que não tem um isolamento, ó. Tá vendo? Tá tudo exposto aqui os terminais, ó, na parte traseira do relé, ó. Tá vendo? Isso aqui de fato não é o problema, né? Mas isso futuramente pode levar a algum outro problema, porque a gente tem alguns fios aqui também que expostos também, ó. Ó, não sei se dá pra vocês verem aí, ó. Aqui a gente tem um outro terminal aqui também, ó, que tá solto, exposto, né? Então isso pode vir e acabar encostando aqui, ó, nisso aqui, né? E aí acaba gerando conflitos e problemas, tá? Então eu vou dar uma ajeitada nisso aqui, no que se faz referente à ligação do módulo do ABS, para a gente poder entrar com o scanner, fazer o monitoramento do funcionamento do ABS, do módulo de injeção e do câmbio automático, fazer eles conversar em harmonia, né? Para a gente resolver o problema e entregar esse carro aí o mais rápido possível. Fala, garuzada, mais um aí, ó, mais uma, né? Chegando a reboque. Esse carro aí veio para uma revisão, ok? Vamos deixar descer da plataforma, colocar para dentro, para a gente começar aí as manutenção. Eu solicitei aqui o pessoal da doutoria os esquema elétrico correto para esse carro, que o que acontece? O módulo de ABS que foi adaptado aqui, ele é um módulo de 26 pinos, tá? Aqui no conector elétrico a gente tem 26 pinos. E o diagrama elétrico, de acordo com o modelo de central eletrônica para esse carro, é um módulo de ABS com 31 pinos. Tá? Então a gente tem uma inconformidade aqui, ó, nessa informação. Então esse aqui é o esquema elétrico que seria para o kit que foi usado aqui, né? Foi tirado um módulo de ABS de um Vectra 2.2, 16 válvulas. E esse esquema que eu tenho aqui, ó, é de um 31 pinos, tá? Que a maioria do GM usa esse sistema. Porém, esse carro aqui, como falei, é 26 pinos, tá? Então muda bastante coisa, tá? Então eu estou solicitando ali com eles, eles vão me enviar por e-mail. E aí, enquanto a gente não consegue essa informação, eu vou fazer isso aqui, na verdade, ó. Vou fazer aquele reparo, tentar recuperar esse conector, ó, que eu mostrei para vocês já nos outros vídeos, que era um dos grandes problemas desse carro. Quando a gente desmontou, isso aqui estava encostando, né, que a fita isolante acabou soltando. Então eu vou cortar aqui, reemendar, colocar um espaguete termorretrátil para a gente de fato melhorar isso aí, né. A comunicação que esse conector teria que ter com o módulo aparentemente parece ser esse fio cinza, tá? Eu tenho que só confirmar essa informação, porque quando eu bato a continuidade, o esquema elétrico pelo módulo, né, fala que lá tem que sair do pino, agora não me recordo qual é a numeração lá, e chegaria aqui ao pino 26, né? Mas esse mesmo manual que me fala que aqui é o pino 26 é um manual de 31 pinos, né? E aqui só temos 26 pinos, por exemplo. Então também não dá para me confiar seriamente nessa informação, tá? Existem alguns fios ali, pelo menos um que eu vi que não está ligado, que sai desse conector que vai até embaixo ali, ficou desligado. E aí a gente tô analisando isso aí para poder resolver. Fiz aqui com o espaguete termorretrátil. Fiz inclusive alguns outros fios que não tinha sido cortado ainda, mas a capa externa do fio já apresentava ali um certo problema, né? Um desgaste, vamos dizer, um ressecamento. E então já fiz todo o isolamento, tá? Aqui também no outro ponto da emenda também usei o termorretrátil. Aqui propositalmente, pessoal, eu apliquei somente fio da cor vermelha. Já falei sobre isso aqui no canal em outras vezes, né? Corrente elétrica não escolhe cor de fio, ok? O que ela escolhe de fato para poder passar é uma emenda de forma adequada,
com um bom isolamento. Você respeitando esses dois quesitos aí, emenda bem feita com bom isolamento, pouco importa a cor do fio, tá bom? Agora, aqui o esquema elétrico que a gente conseguiu, a doutora enviou pra gente, ó, o esquema elétrico correto para esse modelo aqui, que é um módulo de ABS importado, tá? Pouquíssimos Vectras saíram com essa unidade. Então aqui é o módulo 26 pinos, tá? E aqui o esquema elétrico todo em inglês, né, com a sua derivação técnica, né, em linguagem técnica, que não é um inglês convencional, né? Então, talvez até um americano nativo não conseguiria dizer as derivações que são usadas aqui, né? Que são termos técnicos, né? O inglês técnico ele é diferente do inglês que você aprende, por exemplo, numa escola, né? Enfim, só para que vocês entendam, tá? Então o inglês técnico ele é uma outra, enfim, seria como gírias, né? Que a gente utiliza para denominar algum tipo de peça. Por exemplo, acabei de falar espaguete termorretrátil, né? Uma pessoa, obviamente, que é um americano, por exemplo, for fazer um curso de língua portuguesa, não vai existir essa palavra, né? Espaguete termorretrátil, tá? Isso é uma palavra inventada por um fenômeno que acontece quando você aquece aquele tipo de espaguete, ele se termorretrai, por isso o nome, espaguete termorretrátil, né? Então é uma palavra inventada, adequada, né? Enfim, e aí a gente conhece isso de sul a leste aqui no Brasil, vamos dizer. Mas outra pessoa que for aprender o vocabulário brasileiro, quando pegasse um manual em português escrito espaguete termorretrátil, obviamente essa pessoa enfrentaria dificuldade em traduzir aquela palavra. O mesmo eu enfrento aqui diante de um manual todo em inglês, com derivações técnicas e apelidos em inglês. Então isso aqui é uma coisa para o segundo round do campeonato. Eu de momento estou indo fazer uma coisinha para esfriar um pouco a minha cabeça, ok? Depois a gente volta para cá. Gran Scenic, aquela que chegou de manhã para fazer a revisão. Na verdade não é uma revisão, né? É fazer um serviço básico aqui. Esse carro faz alguns dias, esteve na oficina, com falha, fiz o diagnóstico, estava falhando 2 bobinas de ignição, 2 bobinas com problema. Eu emprestei 2 que eu tinha aqui na oficina para teste para o cliente, tá? Ele fez a encomenda então das 4 bobinas originais pela Magnete Marelli, tá aqui a numeração para quem quiser. E também das 4 velas originais aqui, ele comprou pela Renault, né? As 4 velas original, então a gente vai entrar com um jogo aí de 4 velas nova original e um joguinho de bobina também aí de qualidade original também para resolver o problema desse carro. Esse carro também tem um outro problema, que é a luz de airbag está acesa no painel, tá? A gente vai entrar com o computador, fazer o diagnóstico e resolver esse detalhe aí também. Você pega uma vela nova, tira da caixa e instala no carro. A maioria das pessoas faz isso. Isso não está correto, apesar de funcionar. Quero mostrar para vocês aqui agora. Estou aqui com o manual técnico da Doutorier, para conferir se a vela está correta, enfim, e ver a especificação da regulagem do gap ali, para me regular a altura da distância da vela nova. Assim como eu já mostro várias vezes no canal, eu fazendo em velas usadas, tá? Então, olha só. Para o Megane, tá? Essa vela pela NGK é a mesma numeração, a distância do gap é de 1 milímetro, tá? Lembrando que essa vela veio com regulagem de fábrica, tá? Para mim aqui com 0,8. Ela está regulada de fábrica com 0,8. Então, se eu fosse só aplicar essa vela no Megane, eu teria que abrir a regulagem dela e elevar essa regulagem a 1 milímetro. Distância dos eletrodos da vela Bosch, ó, a doutoria que me dá também a outra alternativa, né? Seria a aplicação de uma vela da marca Bosch, que também é um fabricante original. No caso da Bosch, já é regulagem de 0,9, ou seja, um pouquinho acima do que veio aqui. Como aqui eu falei, veio regulado 0,8 de fábrica, eu teria que elevar para 0,9, mas ainda não é a elevação para a NGK de fato, que é 1 milímetro, um exemplo assim. Então, aqui a gente já tem 2 diferenças de regulagem, só mudando a marca da vela, simplesmente mudando a marca da vela, tá? Esse mesmo motor aplicado então, aí a gente falou desse motor aplicado no Megane. Esse mesmo motor aplicado na Scenic, que é o caso aqui, usando a vela NGK, a gente tem a distância de 1 milímetro também, porém, se a gente for utilizar a vela da Bosch para esse motor, aplicado aqui, ó, na Scenic, aí a distância é 0,8, tá? Isso aqui são detalhes bem legais, ó. Outro detalhe legal que a doutoria disponibiliza, ó, bicos injetores. Qual que é o fabricante original para esse motor? Exclusivamente o Magnete Marelli. Já a vela ele já deu 2 opções, né? São 2 fabricantes que fabricam, então, NGK e Bosch. Dependeu o ano, depende da licitação ali, quem que naquele final do ano estava vendendo a peça mais barata, a fábrica foi lá e comprou, né? Ou da Bosch ou da NGK. No caso de bico injetor, quem forneceu exclusivamente para esse projeto de motor é a Magnete Marelli, que inclusive é a fabricante aqui, ó, da bobina de ignição, tá?
E o bico injetor é o IWP-026. Beleza, gurizada? Então, com informação técnica, vamos ver aqui outro detalhe legal, ó. Bomba de combustível. Vamos ver quem que fornece a bomba para esse carro aí. Vamos lá. Não falo o fornecedor da bomba, tá? Se é um sistema Bosch ou sistema Marval, aqui não fala isso, mas me dá a pressão, ó. Pressão da linha, né? De 2,9 a 4,1 bar, né? Vazão 85 litros por hora. E aí sim me dá a numeração da bomba, que só pelo código aqui já dá para ver que é um conjunto Bosch. 0, 580, 454, 093. Tá? O pessoal que já conhece mais a bomba Bosch já sabe que esse código aqui é uma derivação Bosch, se não me falhe a memória. Aqui na Gracenic as velas, bobina já trocada, agora a gente tem que resolver esse probleminha ali, ó. Luz de airbag acesa aí no painel. Eu mais ou menos já é suspeito de alguma coisa, na sequência eu mostro pra vocês. Estava fazendo os testes, tá? A gente tem uma falha nesse componente aqui, ó, que é a cinta do airbag central aqui do volante, o High Disc, né, o nome técnico aqui desse dispositivo emblemático, né? Como eu mexo muito pouco essas benção, eu já tenho uma outra peça aqui para substituir, então eu vou desmontar, trocar, passar as chaves de seta para esse suporte, né? Na verdade a peça que vai ser trocada é essa daqui, ok? A gente vai só remover os conjuntos eletrônicos aqui e instalar para essa placa aqui, ok, gurizada? Centralização da cinta do airbag, roda reta, as rodas do carro estão alinhadas, já entrei com o carro preparado para esse serviço, volante reto. Marquei o volante na hora de remover, ali ó, tem um pininho ali, outro pininho lá, para depois colocar o volante na mesma estria certinho, ok. Como que eu vou centrar a cinta? A cinta ali tem uma trava, no caso desse carro tem uma travinha ali ó, que eu tenho que botar um simulador de volante, então o simulador de volante é o meu cachimbo, ó. Destravei a cinta, agora eu vou rodar ela. Eu rodo ela toda para um lado, ó, devagarzinho, até eu ver que ela deu o final de curso. Devagarzinho, ó, devagarzinho, né? Ó, travou aqui, ó. Então eu volto ela para a posição de entrada do volante. Qual que é a posição de entrada desse volante? É ali em cima, tá vendo? Ó, é ali, ó, né? No caso ali, ó. Ó, deu para você entender, né? Ó, vai entrar ali, ok? Então o meu ponto zero da cinta é esse aqui. Se esse volante, no caso, a entrada desse fosse aqui embaixo, o meu ponto zero ia ser... Eu ia começar a contar daqui, ou vice-versa. Então, vamos levar lá pro final de novo, ó. Travou, não foi mais, então meu ponto zero é aqui que é a entrada do volante. Daqui eu começo a contar, ó. 1, 2, 3, 4. Travou. No caso dessa cinta, a gente tem 4 voltas. Tem cinta que tem 10 voltas, 12 voltas, 7 voltas, enfim. No caso aqui desse projeto, assim como a grande maioria no mercado, a gente tem 4 voltas. Então eu volto para o centro, tá? E eu sei que a extensão dessa cinta são 4 voltas. Então, 4 voltas. Então agora eu vou dividir. Ó, 1, 2. Esse é o centro. Então a cinta está centrada para 2 voltas do volante para cá, 2 voltas a volta, centrou, 2 voltas do volante para cá. Dessa forma, a cinta não vai estourar por fim de curso. Que a parte ali do airbag finalizado, né? E bobina também, vela já trocado. Eu fui fazer alguns testes aqui nesse carro e acabei diagnosticando um problemão aqui, na verdade. O alternador estava carregando demais, lá na casa aí dos 15.80, 16 volts e meio, tá? Esse carro tem uma eletrônica fantástica e por causa dessa eletrônica acaba protegendo lâmpadas e essas coisas, né? Porém o sistema estava prestes aí a entrar em colapso a qualquer momento. Enviei um vídeo mostrando para ele a situação, enfim. E agora eu removi o alternador fora, tá? Para remover o alternador, gurizada, desse carro, motor 2.0 F4R da Gracenic. No caso aqui eu tive que soltar o motor, tá? O motor tá solto no cofre, ó. Só não tirei o motor do cofre, tá? Mas ele tá todo solto aqui. Soltei o motor, você desloca o motor para trás. E mesmo assim, pessoal, soltar os parafusos do alternador, ó, é tranquilo, ok? Tem uma certa dificuldade, mas nada enfim. Agora, remover esse alternador daqui, aí é uma briga de foice mesmo, tá? O alternador tá aqui, tá fora, mas eu sofri para tirar ele dali, tá, pessoal? Enfim, nada que, né, precisa estar fazendo muito alarme aí, né? Mas já venho informar vocês aí que não é uma tarefa lá das mais simples não, tá? Mesmo com o motor solto, mesmo com o motor todo deslocado lá para trás, o alternador para sair daqui ele tem que sair raspando, tá, gurizada? Ele raspa aqui, raspa ali, mas ele veio para cima, nasceu a criança. Ok?
Mas é isso, agora vamos para a bancada, vamos abrir esse alternador para identificar o problema, possivelmente um problema de regulador de voltagem. Rolamentos também já estão roncando. E aí a gente vai, olha só, aí no lugar tinha rodado, parecia que não estava roncando, mas tá, ó. E roncando bastante esse rolamento, tá? Então a gente vai abrir, fazer tudo que precisa aí para deixar resolvido e por aí vai, né? E agora aqui é o detalhe, né, pessoal? Vou mostrar para vocês porque que às vezes o serviço demora tanto aqui na oficina, né? O serviço que o cliente trouxe o carro para a oficina para fazer, estava pronto. Era só entregar o carro para ele. Ganhar o meu dinheirinho aí de trocar a vela, as bobinas, resolver a partezinha lá do airbag e por aí vai. Aí Deus me toca o coração naquele sentido, que eu tenho um sexto sentido velho meio aguçado. Eu vi um ruído elétrico, assim, sabe aquele ruído elétrico um pouquinho fora do normal? Que eu já falei várias e várias vezes aqui no canal, que é muito característico desse alternador da linha Valeo, que o estator é deslocado aqui, ó. Já falei várias vezes nos vídeos aí, quem tá por dentro sabe. Então eu tava ouvindo aquele chorinho, sabe, aquele ruído elétrico, assim, lá no fundo do baú, assim, aquilo escutando. Eu digo, cara, isso não tá certo. E aquilo ficou me resmoendo, daqui a pouco me deu aquele estralo. Vou medir a tensão da bateria. No momento eu ainda estava com o computador lá dentro do carro, olhando, e eu olhei pelo computador mesmo. E já me apavorei com o que eu enxerguei, né? E a tensão muito alta que tal e tal. E aí é aquele momento, né? Você finge que não vê uma situação dessa, entrega o carro para o cliente para tu se ver livre do serviço rápido e ganhar o dinheiro. Ou tu dá a notícia para o cliente, né? E se dispõe a resolver o problema no mesmo prazo da manutenção anterior. Né? Um exemplo assim, porque esse carro tinha um prazo para entrar e para sair, ok. Alguns serviços que a gente agenda de alguns clientes mais antigos, tá? Isso eu não faço para qualquer um. Só clientes mais antigos mesmo, onde eu já conheço quase toda a manutenção do carro, eu agendo data de entrada e saída, porque eu consigo estipular que tecnicamente não vão acontecer muitos imprevistos, tá? E mesmo assim aconteceu, tá? Então, enfim, então nesse caso aqui ele tinha uma data de entrada e de saída. O cliente, não, cara, eu tô com um pouco de pressa, tô no trabalho, eu vou mandar o carro de guincho para ti, aí tu arruma, quando tiver pronto eu mando o guincho buscar de novo. Assim que foi combinado, era para ficar pronto hoje, final da tarde. Enfim, e vai ficar, né? Mas aí é que tá, esse detalhe do alternador implicou o meio de campo. E aí agora, eu finjo que não vi o defeito e mando o carro embora assim mesmo? Ou eu informo o cliente? O que eu fiz, né, pessoal? Óbvio que vocês sabem o que eu fiz, né? Eu informei o cliente, estou aqui fazendo um serviço fora do combinado para a gente poder resolver. E, obviamente eu vou ganhar por isso, claro, mas vai atrasar muito mais o meio de campo das outras manutenções aqui da oficina, ok? E falando sobre esse detalhe que eu não agendo carro que não é de cliente, essas coisas que por aí vai, que eu não conheço muito bem o carro, é por causa dessas coisas. Esse carro aqui, eu cuido desse carro há muitos e muitos anos. Nós ainda não tínhamos o porquê ter aberto o alternador desse carro, tá? Até porque, enfim, não vou estar comentando aqui o detalhe, mas o cliente sabe muito bem o porquê que a gente não abriu esse alternador. O cliente sabe, não vou tocar no assunto aqui porque, enfim, não quero estar resumindo essas coisas, tá? Então, a gente não abriu o alternador porque não haveria necessidade de se mexer nesse alternador, tá? Mas surgiu a oportunidade, agora a gente vai ter que arrumar. Vocês estão me entendendo? Então, mesmo sendo um carro que eu cuido durante muitos anos, havia uma parte que a gente não tinha mexido ainda, né? Mas, enfim, imprevistos acontecem e um é desse. Eu não vou liberar o carro do meu cliente desse jeito. Ok? Vamos resolver e deixar perfeito. Alternador aqui já desmontado. A gente vai trocar então os dois rolamentos. O rolamento aqui do Mancal Motriz tá bem solto já as esferas, roncando um pouquinho, não sei se vocês vão ouvir, ó. Talvez não vai dar para ouvir no som da câmera aí, mas tá roncando. Esse aqui tá roncando um pouquinho mais, vai ser, e por causa do apoio vai ser melhor, ó. Deu para ouvir bem, né? Enfim, lavar tudo, limpar, trocar regulador, os rolamentos, kit reparo e deixar esse alternador zero para na sequência a gente montar de volta. Aqui na Hilux eu já dei uma desamassada no condensador, ok, pessoal? Ele estava um pouco bem curvado aqui no meio, tá? Deu para dar uma melhoradinha, não ficou 100%, mas já ficou bom ao ponto que não vai mais ficar encostando no radiador, tá? Bom, aqui já está o radiador que já chegou, né? Já foi limpo, lavado, feito o reparo, né, na parte traseira ali. Foi feito o serviço, né? Já encaixei aqui a carenagem, né? O defletor do radiador, ó. Coloquei aqui os parafusos originais, né? Com aqueles grampos, né? Que eu tinha fabricado. Que mostrei no vídeo passado aí pra vocês. Esse defletor aqui do lado, ele não estava ficando muito bem apoiado, né? Encaixado assim. O que eu fiz? Adotei aqui uns recursos técnicos, né? Coloquei 3 parafusos, ó. Numa certa dimensão meia parecida para gerar uma espécie de padrão. O mesmo eu fiz do lado de cá. Então quem não conhece, olha, não vai dizer que isso aí não é de fato original, vamos dizer assim. Ficou muito bom porque aí o ar não vai acabar fugindo por aqui pelo lado, como se diz, tá? Ficou bem preso, né?
Aqui também parafusado ali a parte de cima. Aqui tá tudo perfeito, tá, pessoal? Agora eu vou instalar o radiador no lugar, para daí a gente já vir finalizando aí a parte dessa montagem. Esse detalhe aqui do reservatório, que tá meio amarelado embaixo, na verdade é queimado, tá? Do tempo, é um reservatório original de fábrica, né? Então já tá aqui há muitos e muitos anos. Eu já tentei limpar ele, mas isso aqui de fato não sai, tá só substituindo mesmo. Porém, não há nada que desabone a boa conduta dele, dá para enxergar ainda o líquido e tal. E por causa desse detalhe aqui, não justifica a gente ter que trocar essa peça em questão, né? Só para deixar nos autos ali para vocês, não é de fato sujeira, é queimação da peça, a peça queimou, né? Aqui na parte interna, conforme eu já tinha mostrado no vídeo anterior, eu tirei a fiação do farol de milha que foi instalado, né? Os relé, enfim. E estou fazendo a ligação usando o chicote original. Porém, essa caminhoneta, quando tem o chicote original, o farol de milha de fábrica, o farol de milha é acendido aqui na chave de seta. Então ela tem a fiação já saída aqui no conector, ó, no pé da chave. Que tem que ser acionado um sinal negativo, que consequentemente aciona o relé ali na caixa e liga o farol, né? No caso aqui, então, eu fiz uma modificação na ligação do botão, porque o botão originalmente envia um sinal positivo, né? Modifiquei a ligação para quando apertar ele aterrar. Então ele vai aterrar aqui direto no pino, como se fosse a chave original, ó. Aqui, ó, tá esse fio verde aqui, ó, tá? E aqui esse outro fio aqui eu peguei a meia luz para poder ligar a iluminação aqui, ó, do botão, tá? Então agora aqui, ó, quando a gente aperta aqui, o que acontece? Ó, já acende o LED original lá no painel do farol de milha. Ali eu vou acionar e desacionar ele, ó, certinho. E lá o farol de milha também, ó, já acendendo, né? Dessa forma com que eu liguei aqui, dispensa a utilização do relé que tinha instalado, né? Dispensa também a utilização do fusível aqui, desse porta-fusível adaptado no caso, né? Porque daí a gente está usando toda a elétrica original do carro. Então agora o porta-fusível fica na caixa original, o fusível também e toda a fiação, conforme eu mostrei no vídeo antes desse para vocês, que a fiação já estava ali no local no caso, né? Só que, o que acontece? Aqui está acontecendo um retorno, né? Porque a gente tem incompatibilidade de funcionamento, vamos dizer assim, ó. Quando eu ligo aqui o farol, quando eu ligo aqui ó, o farol de milha, acende o LED lá, correto? Quando eu desligo, aí acende o LED de indicador aqui, ó, tá vendo? Ó? Isso é um retorno de corrente porque eu fiz a reversão da ligação de polaridade aqui do botão em questão, tá? Então o retorno do outro relé, quando eu desaciono, ó, eu acionei, acende aquele LED. Quando eu desaciono aquele lá, acende esse daqui. Então para não gerar um desconforto aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a instalação de um diodo aqui ó, no fio de acionamento que eu liguei lá, para poder a gente deixar o ciclo de corrente só em um sentido, tá? Para que não haja esse retorno. Eu vou cortar, colocar o diodo aqui e depois eu mostro para vocês a solução do problema aplicando um simples diodo aqui. Então aqui ó, o diodo já instalado, tá? De forma provisória, eu vou melhorar isso aqui, claro, só deixei assim de forma para vocês poderem visualizar, né? Eu vou abrir ele aqui, coloco o espaguete termorretrátil, soldo e depois encapo com o termorretrátil aqui, mas daí dessa forma vocês não poderiam visualizar ele ali, né? Então, ó, agora ficou aqui, ó, vou apertar, normal, ó lá, ó, acendeu o LED, ó, apagou, ó, normal, e aí dessa forma a gente eliminou aqui o acendimento sem haver o retorno pra cá, né, tá? Tô repondo o aditivo que eu havia tirado e guardado ali no balde, né? E aí, obviamente, como eu tirei o sistema, eu já falei isso outras vezes, é normal, como a gente tirou o radiador, pode-se soltar algumas pequenas partículas de sujeira do sistema e acabar sujando aqui o reservatório. Então, para que isso não ocorra, ou para diminuir a chance disso acontecer, eu coloco aqui um filtro no retorno e no período de teste de sangria que o carro estiver ligado aqui na oficina, vai permanecer com esse filtro até o momento de eu poder entregar o carro, né? Então, toda manobra de teste e por aí vai, enfim. Se esse carro permanecer na oficina por mais 3 dias, ele vai permanecer por 3 dias com esse filtro ali instalado até o dia de eu de fato entregar o carro. Valeu, gurizada? Só para você que leite entender, é só como a gente tirou o radiador, o sistema tá limpo, foi recolhido o aditivo, ok? Só que nós não estamos fazendo uma limpeza no sistema. E sempre cria algum tipo de craca, de sujeira nas paredes da mangueira. E quando você desconecta isso, você de certa forma gera uma espécie de estresse na mangueira e você pode acabar soltando aquela craca, aquela sujeira na parede interna da mangueira ou até mesmo na parede interna do bloco do motor e que por aí vai. Isso se solta e vem parar lá no reservatório e gera uma imagem não tão agradável, tá? Então a gente coloca o filtro
para reter esse tipo de sujeira que pode ter se soltado. Da Hilux aí tá finalizada, falta só eu posicionar aí algumas coisas para poder sair fazer um teste de rodagem com ela, tá? Agradecer o senhor Irani mais uma vez pela preferência e confiança aí no nosso trabalho. Espero que ele goste de tudo aquilo que a gente se propôs a fazer aí na caminhoneta, tá? Bom, mudaram algumas coisas aí, o Vectra ainda não finalizei, tá? Quero ver se termina ele amanhã, né? Entrou esse C3 aqui com problema de ABS pra gente analisar. Esse carro já foi levado na concessionária, condenaram aparentemente o módulo, né? Desse carro, então a gente vai ver isso aí, ver se realmente é preciso se trocar isso ou não, né? Doblô também entrou com falha, tá falhando, o cliente às vezes sai andar, falha, às vezes não, enfim. Trocar um filtro que deu um probleminha no filtro ali, ele acabou adaptando um filtro de provisório ali só para poder trazer para a oficina. Aqui na rua, pessoal, tem mais dois, entrou não, né? Não estão dentro do galpão ainda, né? Mas tem mais dois carros para a gente olhar. Palio aqui da Dona Cris, que tá com falha. Esse carro aqui a gente fez alguns serviços faz acho que uns 3 anos atrás. Foi tirado o painel para lavar, limpar e tal. Tem vídeo no canal aí. E a Dona Cris, ela mora um pouco longe aqui da oficina, né? E aí agora precisou fazer um serviço de manutenção e de injeção. E enfim, ela tá tendo uma certa dificuldade de achar a solução aí no problema do carro. E daí lembrou da gente. E vai deixar o carro com tempo aí pra gente estudar uma solução. O carro não pega, tá falhando, enfim. E no decorrer dos vídeos a gente vai entender o que está acontecendo aí. Entrou também essa Dakota, né? Essa Dakota aí foi... tá meio escuro, né, gurizada? Mas depois, conforme nos outros vídeos, vocês vão ver ela melhor. Essa caminhoneta o cliente comprou, andou alguns dias, queimou o módulo de injeção, tá? E aí ele trocou o módulo de injeção e andou, queimou de novo. Resumindo, ele trocou 3 módulos de injeção original. Abrir a porta aqui, dar uma olhada melhor. E aí, enfim, chegou na conclusão de que seria melhor instalar uma injeção programável. Assim foi feito, mas o carro ainda não se comporta de forma satisfatória, né? Ainda tem problemas. E aí a gente vai tentar desenvolver uma solução para esse problema aí em questão, tá? É isso, pesado, é isso. Vamos continuando aí. Fé em Deus, pé na talma. Gurizada, muito obrigado pela presença de todos vocês em mais um vídeo aí do canal. E é isso aí. Até o próximo vídeo.